E está começando mais um MGCast, um podcast do Rancho MG. E hoje nós temos um convidado especial, uma pessoa que faz diferença na nossa cidade, o vereador Nilson Catarino. Nilson, é uma honra te receber aqui no MGCast. Bom dia, Neguinho, bom dia, Nora. A honra é para mim, nesse momento de estar aqui, podendo debater no podcast com vocês aqui. Nilson, a gente já se conhece há muito tempo e hoje a gente tem um prazer de estar recebendo você aqui, né? Nilson, para quem te vê hoje como vereador e quem é você fora da política? Neguinho, eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei vida desafiadora. Na minha trajetória de vida toda, desde criança, a gente tem carrego comigo esse dom, acho que é coisa de Deus mesmo. Você viver vida de desafios, toda a minha vida, desde criança, desde meus 7 anos, a gente vive vida desafiadora. E hoje, eu estar na política, por exemplo, já é um projeto de desafio mesmo, né? Eu fora da política, eu sou empresário. Hoje a gente tem aqui a Centro Educacional Campelo, eu tenho a distribuidora e transportadora Catarino, tem a Produtos Friati, que é a indústria que fabrica embutidos, fatiados, e isso se dá em vida desafiadora todos os dias, matando leão todo dia. Então, assim, é uma história sendo construída a cada minuto que a gente vive nessa terra. E, tipo assim, antes de ser político, você é empresário, era empresário depois que entrou na política. E qual foi o momento, assim, que você pensou, vou entrar na política? E o motivo, assim, o que te levou a entrar? Eu me lembro que eu morava ali perto do Parque dos Buriti, mas aqui do lado do Serrano, naquela área onde não tinha asfalto. E assim, quando chovia ali, criava umas crateras grandes ali que... Se caísse uma carreta lá, ela tinha dificuldade de sair daquelas crateras, porque ali era bem acidentado e em função de muita erosão, e criava. Aí a gente começou a criar um baixo-assinado para os moradores, solicitando, né, para a gente pedir o prefeito, as autoridades, e na época quem estava na gestão era o doutor Moisés Avelino. E aí a gente começou fazendo um baixo-assinado e tal, sem pensamento nenhum político. Eu me lembro que a gente terminou aquele baixo-assinado, apresentamos o baixo-assinado, foi resolvido o problema ali daquela região ali, né? Hoje o Celso terminou de resolver, mas o doutor Moisés começou a resolver ali, ele fez o asfalto do lado que nós estávamos solicitando, que era o Serrano 1, aquele canto ali, onde é que o Arnulfo... Já ele e o Celso, né? O Paulo Tavares começou a fazer, deixou, e o Avelino chegou e fez, né? E aí, o dos Buriti já foi na gestão do Celso. Mas aí a população começou a me questionar. Você vai ser candidato? Eu disse, não. De verdade, no meu coração não passava nada disso. Mas aí, quando você começa a fazer alguma coisa, Neguinho... Que começa a aparecer, as pessoas veem, não, ele tem atitude, ele tem liderança. Política, né? Aí a gente fez ali, foi eu e o Gaúcho, que é muito conhecido, conhecido como Gringo ali. Aí a gente andava naquele sol quente com aquela planilha, pegando as assinaturas, e o povo olhando assim. E aí eu me lembro que eu estava na Receita Estadual um dia, e aí uma pessoa que trabalha lá, que viu eu fazendo aquilo, disse assim, eu pensei que você ia sair candidato a vereador ou algum outro cargo, e você não saiu. Eu disse, não, a finalidade daquilo ali era só tentando ajudar mesmo a população do nosso setor, do nosso bairro. E aí a gente entrou em outra conversa assim, mas de vez em quando a gente tinha alguma situação sendo citada para que a gente pudesse, e aí aquilo foi chamando a atenção, a sociedade está pedindo. Exato. Que a gente... Então, assim, eu acredito que a nossa vida hoje, como vida pública,
ela é mais ou menos assim. A gente vai vivendo e a sociedade vai contribuindo para esse viver na vida pública, né? Às vezes você está aqui, do nada vem uma pessoa e diz assim, por que você não solicita, junto com o poder municipal, com o prefeito, com os outros colegas vereadores, um projeto tal? Aí você começa a pensar. Até despercebido, né? Exatamente. Aí a pessoa vem dar aquele... E o meu mandato é um mandato participativo junto com o povo. Eu tenho um projeto que chama Gabinete do Vereador Nilson Catarino nos Bairros. Esse projeto é um projeto que eu tinha ele antes de entrar na vida pública, quando eu coloquei no meu coração, vou participar do pleito. Eu disse, então eu tenho que entrar com um projeto. Qual projeto? Se eu ganhar, eu vou para o meu gabinete todinho, vai para a rua ouvir o povo. Uma vez no mês a gente tira para ouvir os bairros da cidade. E aí a gente coleta essas informações, processa ela junto com, né, com o pessoal que trabalha comigo, né? E aí a gente vai elaborando os requerimentos, projeto, mais ou menos assim. Pois é, muito interessante. E outra coisa, para quem não te conhece ou te conhece pouco, me fala sobre você, sua vida, sua infância, seu crescimento, sua criação. Eu tava esses dias fazendo uma retrospectiva da minha vida, a trajetória. Quando eu falo que a minha vida é desafiadora e foi a vida toda assim, eu me lembro que eu tinha 6 para 7 anos. A gente sempre morou na roça, por isso que eu gosto desse do rancho MG, da cultura do rancho, a cultura dos outros rodeios, tudo que da Expo Brasil, eu não perco uma. Então, assim... Da Equestre, você tá dentro, né? Eu tô dentro. Por quê? Porque eu fui criado na roça, do carro de boi. Neguinho, eu sou da época do carro de boi. A minha família escoava a produção agrícola lá na minha infância do carro de boi. O meu tio... A roça, carro de boi era... Era... O meu tio Valdiron, a gente colhia a lavoura e quem ia carregar, transportar ali era no carro de boi. E no dia que a gente ia fazer esse transporte, era festa. Então, minha infância foi vivida na roça com muita dificuldade. E eu me lembro que um dia eu estava roçando o bananal do meu pai, eu tinha 12 anos, meu irmão tinha 10. E meu pai tinha saído, meu pai... fazia negócio, comprava gado, mexia com esse negócio, sabe? Gambira, chamava de gambira. Gambireiro falado. Gambireiro falado. Chamava de boiadeiro. Chegasse na região e falava assim, eu quero falar com boiadeiro, era meu pai. Mas assim, era só a fama de boiadeiro, não tinha boi nada, era só... negocinho... Devia ser porque puxava a mercadoria no carro de boi, né? É porque ele comprava, mas era pouco. Era gambireiro, comprava os animais poucos, sabe? E aí eu lembro que a nossa infância, eu roçando o bananal do meu pai um dia, e uma cobra vai e me morde lá, no meu pé. Eu me desesperei, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas a cobra não morreu, não? Matei a cobra. Matei aquela cobra, deixei ela lá e saí correndo. Deixei foice, deixei tudo e corri. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, as minhas vistas já estavam embaralhando tudo. Estava ficando de noite, 10 horas da manhã, estava ficando de noite. Meu Deus. Aí eu cheguei, contei para minha mãe, meu pai não estava viajando. E aí eu falei, mãe, a cobra me mordeu. E aí passou poucos instantes, meu irmão chegou com a cobra morta, que eu tinha matado ela. E assim, vida sofrida, mas vida que deixa uma trajetória, deixa na sua mente o caminho que você percorreu para você chegar em algum lugar, né? Então, assim, minha família toda, família pobre. Eu sou bisneto de escravo. O meu avô, quando eu entendi por gente, meu avô tinha a marca da escravidão na mão. Aqui, ele foi marcado criança. Ele não chegou a ser um escravo atuante. Mas quando foi liberto, os escravos, ele era criança ainda, mas como ele era filho de escravo, ele foi marcado. Sabia o que era a origem do escravidão. Exatamente. Então, assim, a nossa família é família muito trabalhador, entendeu? De gente muito trabalhador. Só que simples, família simples, sempre trabalhou na roça dos outros. E sempre aqui do Tocantins mesmo? Sempre no Tocantins. Assim, meu pai veio de Minas, ele era jovem ainda, mas constituiu família aqui, trouxe os pais dele, meus avós, veio tudo para cá. E aí eu sou goiano, depois naturalizado tocantinense,
E a gente veio para a rua para estudar. Eu vim com 12 anos da roça, e aí a gente começou vida desafiadora mesmo, com muita dificuldade. E hoje, para chegar onde é que a gente chegou hoje, às vezes eu fico passando um filme na cabeça. Né? A vida de infância, então, foi mais ou menos assim, a vida de infância. Analisando a trajetória, né? Isso. Mas sempre que sobe um tempinho, a gente vai lá nas origens ainda passear e lembrar daquela dificuldade que a gente passava. Mas é uma vida que eu gosto. Tá certo. E hoje também já comprou um pedacinho de terra também, já para enxavar mais, já está mais... Assim, na época que a gente vivia na roça, era mais na terra de familiares, né? Agora não, a família já tem, a gente já fica mais próximo ali, as terrinhas da família, né? Exatamente. Com certeza. E nessa tua caminhada, qual foi o teu maior desafio até chegar aqui? Então, eu me lembro que quando eu cheguei, vim da cidade que eu morava, para Paraíso, eu vim com um desafio. Fazer dar certo, né? E a minha vida toda foi assim. Aquilo que eu quero, eu quero conseguir fazer alguma coisa. Aí eu sempre coloco no meu coração, esse negócio tem que dar certo. Aí projeto, analiso, coloco tudo, né, bem projetado, mas sempre... Entrega para Deus. Isso, sempre colocando nas mãos de Deus e com o pensamento, Senhor, faz dar certo. Porque, neguinho, eu já tentei abrir alguns negócios, seguir alguma carreira que não deu certo. Você volta frustrado daquilo, você volta com o coração assim, meu Deus, esse negócio não deu certo. E depois que você passa pela primeira frustração de algo que você queria que desse certo, que não deu, você fica assim, será que o segundo projeto vai fracassar também como o primeiro? Então, assim, eu me lembro que quando eu cheguei para Paraíso, eu cheguei para servir ali na churrascaria Interlagos como garçom. E combinei direitinho com o pessoal que ia servir ali e vim com um desafio de morar só. E eu era jovem, então um jovem de 19 anos morando só aqui em Paraíso, a família longe, era uma vida meio que desafiadora. Né? A vida de jovem, longe da família, fica vulnerável, né? Muitos amigos hoje quer puxar você só para beber. Na época eu bebia, eu ia para as farras, e minha mãe ficava preocupada demais, né? Então, assim, eu cheguei aqui... E quem é que nunca passou por essa fase, né? E era uma fase que a gente achava fantástica, né? Todo final, contava os minutos para chegar o final de semana, neguinho, para ir para a festa. É verdade, fazer gostar. A única preocupação era tirar nota nas provas, né? Meu Deus do céu. E levantar cedo no outro dia e pronto. Exatamente. Ei, Nilson, se teve algum não, alguma derrota, assim, que te fortaleceu, falou assim, teve uma que marcou minha vida, assim, mas que me deu gás, me deu ânimo para mim. Então, da minha trajetória, eu estava recordando, teve uma situação que deu errado, que frustrou, né? E eu já estava recém-casado e eu montei uma empresa de gás na cidade. E eu sempre gostei de desafio, né? E sempre que eu vou fazer alguma coisa, até meus eventos, eu sempre preocupo, tem que sobrar, não pode faltar não. Sempre colocando, né? E em vez de eu abrir uma empresa, eu só abri duas empresas de gás. Era uma aqui no centro e outra no Pouso Alegre. Fazer gostar já foi logo ousado. Já cheguei, já chegando, né? E aí, como eu estava começando, quando você vai começar um negócio, hoje, com a experiência que eu tenho, né, na área comercial, você nunca dá conta de chegar, menino não nasce correndo, ele nasce chorando e bebendo leite, né, tomando leite. Demora a andar, né? E eu pensava que menino já nascia, eu já cheguei, né? Eu já cheguei começar grande, pensando, né? que empresa era diferente de menina. É igual uma criança, vai nascer... Naturalmente, normalmente elas nascem pequenas, a não ser que já é um empresário, já que, né, já tem um recurso, mas partindo daquele ponto inicial, e eu parti do ponto inicial com 2 empresas abrindo já, meu irmão, fracassei. Eu lembro que eu estava casado, eu disse, meu Deus, agora tem que ter as responsabilidades de um homem casado, preciso... Primeiro que fazer um filho, né? Então já estava com mulher grávida. Não tinha, não tava... A minha mulher ficou 8 anos para engravidar, tinha problema. Ficou com problema para engravidar, minha esposa. Mas a gente tinha responsabilidade, eu estava fazendo faculdade, ela também estava fazendo faculdade, nós dois fazendo, e muito difícil.
E aí eu fracassei com as 2 empresas, porque eu queria já chegando com 2 empresas. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa para almoçar e aí o telefone tocou 1h no domingo. Aí a pessoa disse assim, eu queria pedir um gás. Eu estava com um prato na mão para almoçar. E aí eu fui lá, atendi, deixei o prato, a minha esposa ficou olhando. Disse, tu vai lá atender? Eu vou atender. Aí deixei o prato, fui lá, atendi. Porque naquela época eu estava começando. O gás que eu... Era 2 depósitos. Tinha um depósito do Pouso Alegre e o depósito aqui do centro. O do centro era só eu que estava tocando. O do Pouso Alegre era outro amigo, que eu tinha deixado ele para tomar de conta lá. Aí eu fui lá, atendi, voltei. Aí eu coloquei meu coração, vou mudar de vida. Eu lembro que eu cheguei lá, o Geraldinho do gás ainda está lá até hoje. Eu disse, Geraldinho, tu vai tomar de conta desses gás aí e eu vou embora. Tu vai para onde, Nilson? Não sei, cara, eu vou. Aí entreguei os gás para ele e fui caçar o que fazer. Eu disse, vou caçar o que fazer, vou caçar um rumo para mim. Eu dou conta desse negócio aqui. Eu frustrei ontem. Por quê? Isso não, eu tava... Aí eu contei a história do almoço, eu estava almoçando e o telefone tocou e eu fui lá, atendi gentilmente o cliente. Porque, assim, nós do comércio, nós entendemos que o cliente é primeiro lugar. Exatamente. Prioridade é o cliente, os parceiros, as nossas parcerias. Eu sempre digo que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Não Sim. vai. Pode tentar ir sozinho. E os clientes é que pagam. O nosso salário, o salário do funcionário é que faz a empresa. Exatamente. Hoje assim, ainda mais eu que entrei na vida pública, que tem os negócios, a minha valência é que eu tenho pessoas, tem minha esposa, né? Graciela, que toma de conta aqui da Centro Educacional Campelo e faz com muita maestria, ela, minha sogra, e as outras empresas, as outras 2 têm as pessoas de confiança da gente que toma de conta, que está ali ajudando a gerir as empresas e vai tocando a vida. Exatamente. E voltando ao assunto de vereador, o que o vereador faz no dia a dia, assim, que o povo saber, né, que a gente não sabe? Então, eu procuro sempre estar presente junto com o povo, ouvindo, para a gente elaborar projetos. Igual você falou, né? Já com o gabinete do Com o gabinete, e também com o gabinete. Meu gabinete, eu sempre cobro para não ficar fechado. De jeito, ontem eu tive que ir a Palmas resolver demanda junto com o gabinete do meu deputado Nilton Franco, e resolvi, foi bom. Só que eu sempre cobro a minha equipe que trabalha comigo para a gente manter, mesmo eu estando longe, para que a gente mantenha um trabalho prestado para a sociedade, porque foi para isso que a gente foi eleito, né? Exatamente. Falando de requerimentos que a gente apresenta, da sugestão ao prefeito, e eu quero até agradecer o prefeito. Assim que a gente tomou posse, a gente apanhava muito com relação àquela tomada de decisão do IPTU em Paraíso. Aquilo era um calo no sapato e, assim, eu não tinha participado de votação desse projeto que era a base de cálculo. E o povo cobrava muito, e cobrava. E nós, enquanto representantes do povo, nós somos a voz do povo no parlamento, onde Exatamente. A gente está ali. Eu me lembro que um dia eu cheguei no gabinete e disse, como é que eu vou fazer com essa situação? Eu não participei, não votei, e eu preciso ajudar a gestão, porque a gente Sim. chegou lá, não foi com a missão de condenar ninguém. Na estrada você erra, né? Você faz alguma coisa que não deu certo, né? E se não deu certo, eu me lembro de uma situação que ele tomou de decisão, que eu achei louvável demais, foi na época da pandemia. Ele teve uma situação lá, parece que foi... deixou as igrejas abertas e fechou os bairros e deixou as igrejas, aí deu uma repercussão. No outro dia ele mudou. Eu acho isso, Neguinho, fantástico, né? Você poder analisar aquilo que deu errado, ir lá e poder consertar e mostrar para a sociedade que você está ali como funcionário. Isso ficou marcado entre a minha visão com relação à visão do prefeito. Exatamente. Isso ficou marcado. E a gente nunca sabe tudo. Às vezes você erra na intenção de acertar. Exatamente. Né? Aí eu me lembro que eu cheguei no gabinete, aquela pressão do IPTU. Eu falei assim, Flávio, liga para o Celso e marca uma reunião hoje com ele, vê se consegue marcar ainda hoje. Fala para ele que é urgente. Aí ele ligou. Nós queríamos um papo meio urgente com o senhor. Ele disse, pode vir. Nós fomos para lá falar da pauta que a gente estava mais sofrendo. Não só eu, todos os colegas vereadores estavam sofrendo aquilo lá. Pressão
Porque deu muita... A gente conversava entre na eles, deu uma cidade repercussão mesmo, e tudo. Aí eu disse, Celso, nós precisamos dar uma olhadinha nisso aí. Manda para a Câmara está lá, nós pode avaliar essa situação e da melhor forma. E da melhor forma, fica bom para o povo é patrão nosso, nós estamos aqui. E assim, o Celso é uma pessoa que ouve, pode ser, tanto é que o gabinete deles, eu chego lá e fico observando, qualquer pessoa fala com o Celso. Qualquer pessoa. Qualquer cidadão vai lá e fala com o Celso. Então, esse é um modelo de gestão que a gente vai avaliando e olhando. Está dando certo. Exatamente. Tanto é que as urnas aprovou com 81%. Sim. Então, isso fica marcado, tipo assim, eu fiz administração de empresa em 2002. Lá tem o benchmark. Benchmark é aquilo que você pega a informação que está dando certo. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei 8 anos e meio na Ambev. A Ambev é a empresa que tem mais estudo, na minha época era, não sei se ainda é hoje, mais estudo em cima de qualquer lançamento de produto. De marketing, no caso, né? Qualquer lançamento de serviço, de qualquer coisa que ela vai lançar, ela faz uma pesquisa, avalia mercado, penetração de mercado, qual o público que ela quer atingir. Então, isso, quando você vê, por exemplo, a Ambev, a Coca tinha lançado a Coca Lemon. Aí a Ambev foi lá e lançou a Pepsi Twist. Só mudou o nome. O produto era similar. Ela usou o quê? Benchmark. Benchmark é o quê? Você usar aquilo que está dando certo. Você pegou sem pesquisa nenhuma. A Pepsi possivelmente não fez pesquisa, mas ela já copiou a Coca, que já fez a pesquisa e já lançou o produto. Então, quando você vê um modelo de gestão que está dando certo, você pode observar que tem uns pilares que faz isso dar certo. Exatamente. Então, quando eu cheguei na gestão, eu sempre como falava com o povo perguntava, Nilson, mas você vem na ala, né, da oposição e tal, e se você ganhar e o prefeito que ganhar for outro que não for o que você está trabalhando para ele? Eu disse, se nós chegar lá, nós vamos trabalhar para o povo. Não é para o prefeito, não é para os colegas vereadores, é para o povo. E trabalhando para o povo, nós vamos fazer o quê? Somar força naquilo que for bom para a sociedade. Então, quando eu digo para você que eu cheguei lá e a dificuldade maior que eu já tive até hoje na minha gestão, no meu mandato, foi a pauta do IPTU que eu cheguei e estava o burburinho e a gente sofreu. Eu digo que eu sofri muito porque o meu gabinete foi para a rua. E quando você vai para a rua, lá está o problema, você vai encontrar o problema lá. Então, às vezes, dentro do gabinete eu não consigo identificar o problema. Mas fora você vê, né? Na faculdade, quando nós estávamos fazendo faculdade, o professor passava uma pesquisa de campo e você ia para o campo identificar, fazer uma pesquisa de campo para você entender como aquilo funciona na vida real. Na prática. Na prática. Então, quando eu chego aqui, que eu deparo com uma situação difícil, o que era o meu papel? Orientar, chegar, prefeito, bora dar uma olhada nesse negócio aqui. E eu parabenizei ele esses dias, eu fui lá na tribuna parabenizar e mostrar que deu certo. Ele mandou o projeto para a Câmara votou, nós já aprovou. Todos os 15 votou a favor. Reduzimos. E a população ficou mais feliz, né? A população fica feliz, neguinho. Porque o que acontece? Quando você mostra para que nós estamos ali, eu falo nós, porque é os 15 que estão ali aprovando, votando. Não é para brigar, para resolver. Não. Pode ver que a gente sempre tem os pensamentos diferentes um do outro, mas quando finaliza, a gente precisa mostrar que a sociedade ganhou com a resolução do que foi tratado. Porque todos vocês estão lá com um objetivo só. Exatamente. Foram eleitos num objetivo só, que é cuidar da população, cuidar da cidade. Exatamente. Ver o que a população está pensando. O povo que botou vocês lá dentro. Mesmo que tenha ideias diferentes, que ninguém pensa igual, ninguém é igual, mas o objetivo tem que ser um só, né? Exatamente. E eu fico feliz, Neguinho, com uma situação. Eu nunca tinha sido candidato a nada nessa vida. Nada. Eu nunca ninguém tinha votado em mim para nada, porque eu nunca fui candidato a nada. Nem para presidente de sala da escola. Não, nada, nem para isso. Na escola eu nunca concorri. E aí eu tinha um projeto no meu coração, quando eu decidi ser candidato, nem minha esposa não sabia, nem minha família, minha mãe, nem ninguém, nem meu pai, meus irmãos.
E aí eu coloquei no meu coração, eu disse assim, se Deus quiser eu na política, eu não vou ficar batendo em trave, não. É para mim chegar e entrar. Ou então, eu largo isso. Eu vou uma vez, faço o teste, se deu certo, deu. Se não deu, eu estou fora. E eu coloquei isso no meu coração e fiquei com aquilo só para mim, não contei para ninguém. Disse, não vou falar para ninguém, que é um projeto entre eu e Deus. É Deus que vai carimbar, né, esse passaporte. E eu fiquei com aquele negócio. Aí, quando terminou a eleição, que abriu as urnas, eu tinha 3 votos na frente da pessoa que estava mais próximo de mim. Aí Deus falou comigo, o número 3 dentro da Bíblia, né, para todos os cristãos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, neguinho. Aí na sua frente ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você já vê o carimbo. Você não precisa de mais nada, né? Você vem para uma eleição, faz uma prova com Deus, se Ele quer você lá, e aí Ele bota o Pai, o Filho e o Espírito Santo como prova junto com você. A minha vida, ela é marcada por sinais de Deus. De Deus. Se eu sair daqui para ir a Palmas, um exemplo, e deu errado a viagem, Deus está falando através de um sinal que não é para mim ir. Eu fico quietinho. Nós pensamos da mesma forma também. Eu acordo pela manhã, o pneu do carro está furado. Está lá murcho. Está lá na frente. Aí eu vou reclamar do pneu do carro? De jeito nenhum. Eu vou cantar, vou abrir meu coração, não vou fechar o coração, porque eu sei que aquilo lá tem um sinal de Deus naquele negócio. Então, minha vida toda é assim. Todinha assim. Eu não era assim. Depois que eu comecei a avaliar como é a trajetória dos antepassados, dos cristãos, você vai lendo a história bíblica, nem sempre o que perde, nem sempre aquele que sofreu uma derrota lá histórica, ele perdeu. Realmente, exatamente. Todos, né? Não é? O cara foi jogado na cova dos leões, mas ele ganhou. Mas ele foi na cova, mas não foi ruim para ele? Foi. Mas ele ganhou. O leão não comeu ele criou uma história dele que foi registrada nas páginas sagradas. Né? Exatamente. O Daniel que foi jogado na cova dos leões e o leão não comeu ele. Então, são coisas, sinais de Deus que vão deixando as marcas, né? E essas marcas vão ficando. E essa é uma marca que Deus deixou na minha vida. E assim, não tinha ninguém que sabia disso, só eu e o papai. Deus, né? Como diz, o principal, né? Como aqueles 3 votos ali, que depois já foi a superação, né? Depois nós estávamos acompanhando também com 3 votos, era você e o outro estava na sua frente, era Josefa. A Josefa, era. Tá, e nessa trajetória que na política não está tão grande ainda, né? Tem o quê? 2 anos? Tem 2 anos e 7, 2 anos e 8. Pois é, mas aí nesse período, qual é o projeto que você já executou, que você se orgulha de falar assim, olha, eu fiz um que foi... Como eu venho da iniciativa privada e a gente vê a demanda e a dificuldade de quem gera emprego dentro desse país, e falando até da dificuldade que o país está passando também, tudo, aí eu coloquei no meu coração um projeto para ser apresentado, inclusive o projeto está pronto, né? Já apresentei ele para o prefeito, ele gostou demais, o prefeito jurídico já olhou tudo, agora passa pelos crivos, né? Porque quando você fala de reduzir imposto, aí tem que ser avaliado, porque ele tem um orçamento dele para cumprir, né? Sim. Mas está sendo avaliado já com ele lá, e aí eu apresento ele, até nunca tinha falado disso em lugar nenhum, nem na tribuna, nem em lugar nenhum. Estou falando a primeira vez aqui, só eu e a gestão dele sabia desse projeto, mas esse é um projeto que o empresário que contratar jovens de 14 anos em diante, que nunca teve a CLT assinada, é para ele ter uma redução na base de cálculo dele, né? Ali, quando se tratar de IPTU, que era uma pauta que estava fritando tudo, né? Que agora deu uma aliviada. Porque a gente não consegue desconto nas leis da CLT para esse jovem, ou até nesse de jovem aprendiz, mas a gente consegue um desconto pelo município. Né? Exatamente, o projeto é esse. E tem muito jovem nessa idade que quer trabalhar. Assim, a gente andava a cidade toda e vendo, a mãe chamava o filho dizia, se você chegar lá, a gente precisava de políticas públicas
que incentivasse o meu filho, a minha filha, dentro de algum projeto social que viesse garantir um trabalho para ele. E aí, em função disso, eu, junto com o pessoal que já trabalha comigo, que já me orienta, nós elaboramos algo bem bacana para apresentamos para o prefeito, é claro, todo projeto de lei, o vereador, ele apresenta para a gestão e a gestão manda para ser votado. Nós não temos o poder de chegar e botar um projeto de lei já direto lá. Ele tem que ir lá, ele passa por jurídico, ele passa por tudo depois que ele volta. Mas, assim, está lá, é um projeto que ele vem para contemplar não só os jovens. E aí você pode pegar um senhor de 60 anos, que nunca teve a CLT assinada. Aí as empresas, com esse incentivo, que todo empresário que tem um CNPJ dentro do município, ele pode participar, se ele chegar a ser aprovado, e se Deus quiser ele será aprovado, porque ele vai contemplar todas as empresas do município, né? O cara contratou um jovem, ele tem que passar no mínimo 6 meses dentro daquela empresa, né? Para eles contemplar na primeira escala. Né? Ele passou 6 meses e 1 dia, ele cai na segunda escala. Ele passou 1 ano e 1 dia, ele cai em outra escala. Ele já virou 2 anos, ele vai caindo dentro das escalas, e isso vai fazer com que a gente não só contrate esses jovens, ou esse senhor e essa senhora, que nunca teve a CLT assinada, mas a gente vai fazer com que esses senhores e senhoras jovens sejam contratados, recrutados, e vamos segurar ele lá, porque ele vai dar continuidade nesse projeto com aquele pessoal mantendo dentro daquelas empresas. E uma das coisas que eu quero deixar claro, que nesse projeto que eu sugeri, eu pedi à secretária, a senhora coloca, enquanto eu estiver sendo parlamentar, eu não posso participar, porque eu tenho empresa. Senão as pessoas vão dizer, ele está fazendo casa de empresa. Não, deixa eu fora. Exato. Coloca eu fora e deixa eu fora, porque eu não quero participar ativamente recebendo um benefício aí dentro. Deixa eu... Não, isso, mas você... Mas o povo não perdoa. E até porque... Cria uma situação e fica falando, né? E então, até porque o benefício não seria só para você. Seria uma troca de benefícios, né? Colocar o menor e o idoso, e você tem um desconto no IPTU. É uma ideia ótima. Exatamente. E aí, deixa eu falar, como você já falou muito de projeto social, qual a outra área que você defende além do social, como vereador? A saúde, o esporte, a educação. Eu sempre analiso alguns pilares. O jovem hoje, quando você insere ele dentro do esporte, né, e movimenta o esporte, você tira ele de outras coisas que vai ser maléfica para ele. Aí, quando nós olha para os jovens hoje dentro do esporte, agora mesmo eu coloquei emenda dentro do esporte, falei para o secretário, olha o tamanho da emenda que nós colocou para fortalecer o esporte. Na saúde, colocamos emenda na saúde, né? Então, são ações públicas que vai gerar resultado. Exato. Resultado, que vai gerar resultado. Eu lembro que quando eu nem era ainda vereador, a gente estava ainda naquele pensamento de sair a candidato. Eu estava dando uma entrevista, a pessoa perguntou para mim, Nilson, se você chegar a ganhar, qual que seria o primeiro projeto que você gostaria que fosse executado? E qual o projeto? Eu disse, tem alguns aí que é prioridade, mas tem um que a gente precisa avaliar. E como a gente vive mais ali dentro dos setores ali, Jardim Paulista, Milena, Novo Jardim Paulista, Araguaia, tem uma situação de uma senhora que ela mora ali no Novo Jardim Paulista e ela saía empurrando uma cadeira de roda do Novo Jardim Paulista, ia lá no postinho do Milênio e voltava. Eu calculei que ali dá uns 3 km para ela ir e 3 para voltar. 6 km para né? ir e volta. E aí ela fazia 3 vezes na semana para tratar da saúde daquele velhinho. E a gente foi assim, bem incisivo na resposta. E aí eu já estava, né, no ar, eu solicitei, eu disse, é interessante, as autoridades competentes dessem uma olhada nessa situação. E aí, como o prefeito, ele é bem atento a essa situação de solicitação dos cidadãos, não só o vereador, mas do cidadão, ele está implantando lá dentro do Novo Jardim Paulista um posto de saúde, um dos mais modernos da gestão dele. Vocês vão ver sendo entregue lá. Então, assim, o que é isso? Coisa boa, né? Através de uma situação, né? Você está vendo aquela situação você vai, da pessoa ali, ele vai, sofrimento. Exatamente, você vê o sofrimento. Eu mostrei o sofrimento daquela senhora, eu disse, era interessante,
cuidar, porque, né, tá ali rodando 3 km para ir, 3 para voltar, faz 3 vezes na semana. E aí, logo chegou esse postinho de saúde que está sendo entregue dentro do Novo Jardim Paulista, logo vai ser entregue. Então, assim, isso é sensibilizar uma solicitação de um cidadão comum, que eu estava ali como cidadão comum solicitando, e ele foi lá e implantou o postinho de saúde, está sendo implantado lá dentro com uma tecnologia muito avançada e grande, porte médio grande. Então, assim, parabenizar ele por essa ação, porque escutando a população, é por isso que o meu gabinete está nos bairros. Todo mês a gente está no bairro ouvindo a população, porque a gente não tem muita força como vereador, mas a gente vai sugerindo para a gestão, e a gestão tem atendido, e isso é louvável, porque quando atende um pedido do vereador Nilson Catarino, não é só um pedido meu, é um pedido da população que está me solicitando ali, né? Como eu estava falando agora do IPTU. O IPTU a gente sofreu demais, mesmo a gente não tendo participado, mas eles colocavam na nossa conta dizendo assim, mas você foi eleito, Nilson, para representar nós, representa isso lá. E aí chegou um dia que a gente teve que ir lá, conversando, batemos papo, e foi bem bacana. Eu fui para a tribuna agradecer a ele, porque não sou aquela pessoa que vou só cobrar, e vou agradecer também. Exatamente. Não é? O benefício chegou para o povo, aquele benefício foi uma coisa que eu participei. Ser reconhecido, né? Teve o voto dos 15 colegas que estavam ali, votou e tudo, né? Eu quero até parabenizar eles por essa ação, que foi unânime ali para votar, para reduzir, e deu uma esfriada, porque o contribuinte hoje, ele votou 13 para ter o IPTU e agora votou 15 para votar, né? Para reduzir. Deu uma reduzida dentro do que tinha subido. Foi 12, né? Era 12 vereadores, né? Depois foi para 13. Né? Era 13 e foi para 15. Subiu 2, E na política atual, assim, o que mais te incomoda? Dentro da política atual, o país ele passa por uma dificuldade, isso falando de nível nacional. E quando ele atinge o nível nacional, que todo mundo está acompanhando e vendo, né, a situação que o país está vivendo, assim, a gente lamenta, porque o país é um país rico, né? O nosso país, se você olhar aí, os países desenvolvidos, eles dependem do nosso país para, né? Nós manda carne bovina, nós manda soja, nós manda aves, nós manda muita coisa para lá. O Brasil é um país rico. E aí quando você vai, como eu vou todo mês para os bairros, e eu procuro aqueles bairros mais emergentes, porque hoje a sociedade mais carente é a que mais nós precisamos assistir ela, para a gente tentar colocar as políticas públicas para que venha atender esse pessoal mais carente, o pessoal que mais necessita. E nessas visitas, assim, o que mais você escuta, o que mais o povo, tipo assim, de crítica ou de elogio, assim, que eles... O povo mais reclama hoje para o político é emprego. Eles querem trabalhar. Então, assim, o que eu mais vejo hoje? O político hoje ele é mais solicitado em cima de quê? De trabalho. Meu gabinete todo dia recebe pilhas e pilhas, me ajuda, vê alguma empresa, vê algum lugar para mim trabalhar. Então, assim, a crítica que eu mais recebo é em cima do emprego. Trabalho, né? Do trabalho. E isso é em função do que o país está vivendo, né? Então, eu acredito que se nós, brasileiros, cada um der uma parcela de contribuição, nós vamos fazer com que esse país ele evolui numa velocidade muito maior, muito mais gigante. Eu sou daquela pessoa que gosto de assistir, olhar. Às vezes a pessoa me liga, isso, tem um negócio aqui, tem uma vala na minha rua. Aí eu não vou só falar daquela vala, eu vou na casa dele. Você pode me receber que hora? Né? Tá hora. Aí eu vou lá olhar a vala. Aí, já várias vezes, do lugar onde eu estou, eu falo com o secretário. Eu disse, secretário, eu mando a foto, e aí eu preciso parabenizar os secretários do Celso Moraes dentro do Paraíso, né? Todos os secretários. Demais, o cara é prestativo mesmo. Isso, e tem atendido porque quando ele atende o vereador, ele atende a população, não é o vereador. Lá tem uma vala, tem uma situação, tem esse dia eu falei com o JJ, a quem eu quero parabenizar também, sobre uma boca de lobo. Não, Nilson, nós vamos organizar, nós vamos ajeitar.
já começou ajeitando umas ali, já está e está fazendo um serviço excelente. Então, assim, quando a gente solicita, quando a população reclama e a gente solicita, né, e é atendido, não é o Nilson Catarino que está sendo atendido, é a população que está sendo atendido. Né? Nós somos representantes dessa população. Então, assim, a minha maior alegria é poder ver alguma coisa que não estava no lugar, sendo colocada no lugar e rápida. Exatamente. Tem sido numa velocidade muito boa. E isso é gestão. E eu fico feliz de poder participar de uma gestão. Eu já vivi outra gestão dentro do Paraíso que não foi tão boa. E aí, quem está na gestão, quem tem mandato dentro daquela gestão, sofre muito, não é? É verdade. Você sofre demais. Essa gestão, elas são muito conectadas, muito ligadas, né? Todos eles, os secretários, com o prefeito, tudo ali, ó, é automático ali. Precisou disso, já está organizado. Exatamente. Eu lembro que a gente estava numa reunião na sala do prefeito, e secretários, os vereadores, e aí um subsecretário me apresenta uma vala que ele já estava tampando num determinado setor. Olha, a minha missão de hoje é essa. Ele mostrou a vala. Quando eu cheguei no meu gabinete, eu recebo uma ligação falando da vala. Aí eu já estava sabendo da situação, já estava sendo resolvida. Aí eu falei para a pessoa, vai no local e dá uma olhadinha para nós aí. Pra mim, isso. Eu pedi para ela dar uma olhadinha, porque eu sabia. Não, eu não adiantei nada. Eu só pedi para ela ir no local e dar uma olhada como é que estava sendo tratada a situação lá. Isso. Aí ela me deu o retorno. Olha, as máquinas já estão aqui e tal. Então, assim, o que é isso? É isso que a gente está falando. Ação emergente na hora certa. Exatamente. É o remédio na veia para aquele paciente, né, que está necessitando daquele medicamento imediato. Exatamente. É mais ou menos assim. Então, é esse modelo de política que eu sou apaixonado nisso. Então, quando eu vejo, independente de ser o Lula ou o Bolsonaro, o trem está dando certo, eu vou parabenizar. Exatamente. Eu não tenho aquele lado de dizer assim, qual lado? Às vezes a gente está andando na rua, a pessoa olha para você e diz assim, ei, qual que é o teu lado aí? Eu disse, meu irmão, meu lado é o que vai dar certo. O que estiver dando certo, eu vou bater palma. Agora, o que estiver errado, pode ser o papai lá em casa. Se ele estiver fazendo errado, eu vou dizer, papai, tá errado. Não, meu filho, tem que falar bem de mim, porque eu não falo. Eu sou o tipo de pessoa, a Bíblia diz assim, é sim, não, que passar disso não é vindo do papai, não. É de outro lugar. O certo é o certo e o errado é o certo é o certo e o errado é o errado. Então, essa linha, às vezes vocês podem vai ver, na minha caminhada, alguma divergência de ideias e eu vou manter ela. As minhas ideias é tipo assim, eu lembro que chegou uma pessoa para mim uma vez, Nilson, tal. Eu disse, ei, eu não vim para cá porque eu preciso desse emprego aqui. Eu vim para cá para servir a população. A minha missão aqui é servir a população, construir políticas públicas, ajudar na gestão, o que for preciso para a população ser mais assistida, eu estou junto. Agora, meu irmão, aquilo que eu acreditar que não é o caminho, você vai ver eu dizendo não e eu vou manter isso com tranquilidade. Exatamente. E tem que ser dessa forma, porque senão a gente nem vive, né? Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Vale a pena ser honesto na política hoje? Vale. Vale porque... e nem só na política. Para a vida toda, neguinho. Eu me lembro que eu comprei uma empresa, neguinho, e estou com ela até hoje, a Produtos Friade. Aquela empresa, ela tinha dívida, ela tinha 300 e poucos mil de dívida. E naquela época, 300 e poucos mil era coisa demais. Muito dinheiro. Eu cheguei lá, fiz uma proposta para a pessoa que era dona e disse assim, eu caso com a viúva e crio os meninos. Ele disse, fechou o negócio. Neguinho, quando eu estava na caminhada com aquele negócio, deu um arrependimento tão grande. Eu disse, eu estava com a vida tão tranquila, neguinho. Eu olhava no caixa da empresa, tinha dinheiro, eu ficava feliz. Se eu quisesse comprar uma caminhonete nova, ir lá e buscar, eu buscava, estava lá o dinheiro. E eu passei a conviver com a situação que não era essa. A situação era situação de você chorar. Eu olhava assim, meu Deus, onde eu entrei? E aí, eu sempre gostei da vida desafiadora.
E a empresa que está devendo, automaticamente o fornecedor ele corta o crédito daquela empresa. Sim. Automaticamente ela está devendo, não tem crédito para comprar em lugar nenhum, e o CNPJ dela estava negativado em tudo que é lugar. Quando você puxava o CNPJ dela, estava morta. Aí você comprou sem fazer essa pesquisa. Aí, escuta, eu já tinha a distribuidora e transportadora Catarino, que já tinha um histórico de 7 anos no mercado. E os fornecedores, só tinha 2 que não eram os mesmos. Aí eu fui conversar com os fornecedores. Eu disse, ei, tu já conhece o histórico da empresa distribuidora e transportadora Catarino dentro de Paraíso, o trabalho que nós fazemos dentro do Vale do Araguaia. Aí eu sentei com cada fornecedor que estava devendo produtos Friad e fui conversando. Só teve os 2 que não era meu fornecedor na distribuidora que não aceitou negociação. A negociação que eu propus foi o quê? Continuar comprando e pagando, ainda ter o crédito. Já pensou alguém que está devendo ter crédito, neguinho? Eu consegui o crédito com todos eles. Mas para isso tem que ter crédito, a pessoa. Para isso você tem que ter um histórico para você pedir. Então o que acontece, neguinho? Na vida, não só na pública, na privada também, você tem que mostrar. Um dia desse eu estava conversando, até com o deputado Nilton Franco. Eu disse, Nilson, ele mostra, o cara já tem um histórico de vida vivida dele. Então, ele estava dizendo, Nilson, a palavra, aquilo que nós falamos, aquilo que nós não documentamos as parcerias políticas em papel. Não documentamos. Mas a gente vai observando as parcerias que são feitas na estrada, até para você fazer parceria com político A, B ou C, porque você não caminha só. O político não vai caminhar só, ele precisa de parceria. Você precisa ter parceria e ser muito transparente naquilo que a gente vai fazendo, né, de parcerias. E isso foi um legado que ele colocou na mesa, e eu disse, não, isso aí já está na minha pauta faz muito tempo que está. Então, eu já tinha isso no meu coração e ele já vinha mostrando que isso ele já fazia. Então, assim, é muito louvável essa transparência no que você faz, né? Às vezes você sofre mais. Você sofre muito, muito, muito para você ser muito claro naquilo que você faz. A população, ela fica te observando a maneira de você trabalhar. Sim. O que você está fazendo, o que você está construindo, aquilo que você está fazendo muito transparente. Eu acho que isso são pilares. Pilares dentro da tua gestão para fazer dar certo, as coisas dar certo. Então, quando você é bem transparente no que você faz, a população ela vai te acompanhando os teus passos desde a hora que você entrou. Então, quando eu entrei na vida pública, eu procurei ser o máximo de transparente possível para não deixar nenhuma dúvida dentro da nossa caminhada. É isso aí. E como diz o povo, a palavra e a honestidade vale mais do que dinheiro, né? Exatamente. Você ter palavra e você ser honesto, você tem portas abertas para onde você passa. Exatamente. E às vezes você entra numa porta, como diz, que quem tem o dinheiro não entra, né? Não entra. É igual eu estava dizendo agora sobre a empresa. Daqui, Nilson Catarino, pensa em voos maiores. Em voos maiores na política? Então, é como eu estava dizendo, como foi o meu começo na política. O povo me incentivou a ser um político hoje. Eu não gostava nem de falar da situação de política. Chegava numa situação, a pessoa entrava no papo da política, eu saía sem machucar ninguém, mas eu dava um jeito de sair. Por quê? Porque a gente já vinha de muitos machucados, né, dentro da política, a gente vivida, a gente acompanhando, a gente observando. Então, quando você encontra pessoas, né, que a gente está falando nome aqui, né, que está dando certo, a gente está vendo Sim. as coisas caminhar e as coisas orçando o voo, aí a gente percebe que vale a pena você contribuir, você dar a sua parcela de contribuição. Essa situação do voo, Deus que vai te conduzindo nela e você vai observando os sinais. Tipo assim, eu sou muito tranquilo naquilo que Deus já me proporcionou. Ele já me fez chegar onde eu nem esperava chegar, Deus já me levou para lá. Então, assim, eu nunca pensava que eu ia ser um empresário dentro de Paraíso.
a gente já chegou, já avançou. Eu nunca pensei que eu... Para quem veio da roça, capinando bananal, né? Quem, e hoje são empresários, para quem estava lá na roça, roçando bananal, capinando roça, mordido de cobra. Então, neguinho, o que acontece? São essas situações que às vezes eu paro e fico olhando para trás. Eu pego meu carro e vou lá para onde eu saí e vou conversar com aquele povo que ainda está lá, né? Conviveu comigo, viveu junto comigo. E aí a gente começa a falar da situação que a gente viveu, que a gente sofreu, e eles estão lá ainda. Eu amo essa cultura, tanto é que quando tu chega na Câmara hoje para falar do Rancho MG, aí eu não aguento sem pegar a palavra e falar que eu vim de lá. É de lá que eu vim. É da cultura do nosso carro de boi, é da tropeada, é daquilo lá. Então, aquilo lá está no sangue. Não tem como você deixar isso. Não tem como você sair fora disso, porque aquilo lá é tipo um vírus que te contaminou e você não tem como largar isso, né? É a nossa cultura raiz. Exatamente. É a nossa cultura. A gente viveu e vive isso aí. E vive. É o que a gente passa para os nossos netos, é o que você vai passar para os seus quando tiver. Isso. Então não tem como, né? Nossa cidade, nossa região vive o agro, vive a cultura, vive a cavalgada, vive os eventos equestres. Então, assim, a gente nem tem outras opções tantas por aqui, né? Exatamente. Com certeza. E vocês falando do negócio do Rancho MG, já tocou no assunto do Rancho MG, eu vou fazer uma pergunta para você. O que representa para você e a parceria com o Rancho MG? Assim, neguinho, conta sua história, o que aconteceu. O fortalecimento da nossa cultura, né? Nós precisamos manter essa cultura ativa. Eu vou dizer por que essa importância. Você pega o meu filho mais novo, caçula, talvez ele não participou da cultura que eu participei, lá do carro de boi, daquelas vidas, né, sofrida, mas bem gratificante, você viver aquilo ali, aquela cultura. Então, quando você mantém o Rancho MG, essa cultura de fazer uma tropeada, trazer ali o carro de boi, trazer... A primeira vez que você foi no Rancho MG lá, o que aconteceu? O Rancho MG, neguinho, até falando sobre o Rancho MG, os primeiros contatos lá foi até através do patrocínio mesmo, né? Você falou, não, eu estou precisando fazer uma festa e tal, e aí eu fui atrás de patrocínio, foi até o deputado Nilton Franco que pôde nos ajudar naquele momento ali, e eu lembro que tu falou assim, rapaz, eu preciso fazer um vídeo do local para me colocar no marketing meu. E eu vou e pego um amigo meu aqui, o Guilherme Hemp. Guilherme, vamos filmar lá e vamos ajudar ele a fazer uma mídia dele lá, que ele precisa fazer uma mídia. E a hora que nós levantamos o drone estava bem alto, acho que ele esquentou a bateria e desceu, e caiu dentro do curral. E disse, agora acabou o projeto aqui agora. Acabou tudo. Quebrou a bateria, quebrou. E eu corri lá, peguei ele na época. Arrebentou a bateria, moço. Mas assim, o Rancho MG, ele já... E cada vez ele está crescendo, né? Já é cultural mesmo. E eu acho que tem que manter essa cultura, neguinho. Ela é importante para o regional todo, né? O Vale do Araguaia todo. Porque, como eu estava dizendo aqui, o meu filho não conhece, talvez ele não conheça a cultura que eu conheci lá né, do começo de tudo, mas mantendo uma cultura dessa aqui, nós vamos conseguir passar para a nova geração, né, essa cultura ainda que está guardada. Então a gente precisa manter isso aí, e o Rancho MG tem feito isso. Pois é, e o Rancho MG, tipo assim, igual você falou, crescendo, e por grandes parcerias, que graças a Deus, sempre Deus manda pra gente. Exatamente. Eu acredito que essas parcerias, elas têm que continuar, neguinho, independente da onde ela vem, se ela chega e ela chega fortalecendo. Sim. Eu sempre recebo todo tipo de pessoas no meu gabinete, independente. Nilson, mas essa pessoa não te apoiou. Não, nós estamos aqui como servidor da sociedade. Eu sou funcionário a partir do dia 1º que eu assumi para servir a cidade, independente de quem seja. Então, assim, nós que estamos lá com o nosso público, né, os nossos clientes, eu acredito que é a mesma coisa. Nós precisamos abraçar todo tipo de cliente e colocar dentro do nosso cronograma de cliente ali, e está fortalecendo. Exatamente. Desde
Desde aquele que vai lá para comprar uma água só e daquele que vai lá para visitar, que não compra nada também. E leva mais gente. Igual quando eu vou na Câmara dos Vereadores lá, que sempre eu vou pedir, porque sem apoio de vocês, sem apoio dos empresários, a gente não dá conta de fazer, porque é uma festa que está ficando muito cara. Então, o que acontece? Naquele dia que eu fui na Câmara dos Vereadores, eu falei, não importa quem não vai me ajudar. Eu quero todos lá dentro. Entendeu? Dos 15, 12 entrou um patrocínio com o Rancho MG, com emenda lá dentro. Parcerias. Nossa parceria. Então, ficou 3 de fora, mas eu falei, não quero saber quem que não ajudou. Às vezes não ajudou porque não está tendo condição de ajudar, porque tem uns que não pode ajudar já porque tinha outros projetos em não vista, tinha um projeto, né? E não tem emenda também, que está um dos vereadores que está que é suplente, né? Isso. Então já não tem emenda. Então eu agradeço, mas eu quero ir lá dentro. Não importa se não vai me ajudar, não está ajudando, mas está lá dentro, leva uma família, leva alguma coisa, me ajuda do mesmo jeito. Exatamente. Esse dia eu estava falando até com o pessoal da PAI. Esse fortalecimento aí, às vezes o vereador não tem o poder de ajudar imediato, mas ele tem como indicar alguém, um amigo, um deputado, sim, uma pessoa, um empresário, alguém que ele tem dentro daquele hall de amizade que possa estar ajudando naquele momento. Tem momentos que eu digo, não posso ajudar diretamente, mas indiretamente eu vou correr atrás aqui para me ajudar, para buscar uma parceria com outro. É uma corrente, né? Isso, e você consegue ajudar e a pessoa é assistida naquele momento de maneira, né, indireta, que às vezes não foi direto com você, mas foi outra pessoa que tinha. Mas foi por seu intermédio, né? Isso. Exatamente. E faz chegar. Nilson, vamos fazer um ping-pong aqui bem rapidinho com uma resposta só, tá? Para a gente ir para o encerramento de uma outra fala sua. Política, é vocação ou aprendizado para você? Para mim, é aprendizado todo dia, contínuo. Tá certo. E um defeito seu? Eu acho que ser muito verdadeiro. Porque realmente, em ser muito verdadeiro, a gente leva muitas pancadas, né? É difícil ser muito verdadeiro, né? E uma qualidade? Eu acho que uma qualidade... Boniteza não precisa falar, não. Eu acho que é você querer fazer tudo do seu jeito. Eu acho que e ser persistente naquilo que eu vou. Persistente, eu acho. Tá certo. Porque persistente é não desistir. Não desiste nunca. Você está vendo a dificuldade e você continua tentando. E com uma palavra, assim, o que define a sua missão como vereador? Com uma palavra. Eu acredito que é dádiva de Deus. Dádiva de Deus. É Deus que coloca você naquele lugar para você fazer alguma coisa e você tem que estar muito atento para fazer. Para mostrar o trabalho. É dádiva de Deus. Atento aos sinais, né? Exatamente. E um recado assim direto para a população? O recado direto é agradecer mesmo o que o povo colocou, né? Colocou como crédito na nossa mão. E confiou na sua pessoa, né? Eu fico agradecido demais com essa confiança, Neguinho, porque eu estou surgindo do anonimato, né? Não é toda a população. Às vezes eu estava comendo pastel ali agora e aí a pessoa perguntou: o que você faz o quê? Eu disse: não, sou vereador, tenho as empresas. Você... Então, assim, a pessoa tem uma empresa e não conhece ainda que eu sou um vereador na cidade, porque eu estou surgindo dentro de um anonimato. Eu não só estou conhecido na cidade, mas as pessoas que me conhecem, eu tenho pessoas que trabalham comigo há 35 anos. Então, assim, é uma história, Neguinho, que você vai construindo e as pessoas vão acreditando na sua história, porque conhecem a sua história. Então, Então, eu tenho procurado me dedicar naquilo que fui contratado para fazer pela população do Paraíso. E isso, quem acompanha eu nas redes sociais, quem acompanha... Eu procuro postar, às vezes a pessoa fala assim, mas está postando tudo, eu tenho que postar para a pessoa saber o que eu estou fazendo todo dia. Todos os meus eleitores, aqueles que me seguem na rede social, eles sabem o que estou fazendo todo dia. Por quê? Porque eu estou fazendo uma prestação de conta daquilo que eles foi me creditado, né? Porque amanhã depois eles vão olhar e dizer, não, eles mesmos viram meus advogados se eu estou fazendo alguma coisa. Se eu não estou, eles viram também o advogado da oposição em cima de mim. E é mais ou menos assim que eu quero. Exato. E a rede social hoje é o meio de comunicação imediata, né? Exatamente. Quase um frente a frente ali, porque a pessoa vê, comenta, já posta, ou se... Porque a população ela vai fazer uma avaliação, uma retrospectiva do que você fez, do que você lutou. Às vezes vai ter muita coisa que você não conseguiu fazer, mas pelo menos você foi lá e lutou e a população te viu lutando por aquilo ali. Então, assim, às vezes vai ter coisa que você não conseguiu, mas você foi lá. Mas eles viram que você tentou, né? Você tentou. Você fez sua parte. E né? é mais ou menos assim que eu vejo.
E nem tudo, como vereador, que você quer, você consegue. Tem todo um processo, né? Exatamente. Tem todo um processo para você chegar onde você precisa chegar. Exato. E tem um caminho, tem uma estrada. Tem um caminho, exatamente. Né? Pois é, gente, esse foi o nosso bate-papo com o vereador Nilson Catarino. Um bate-papo muito produtivo, muito verdadeiro e muito aconchegante. Então, se vocês tenham gostado, sigam lá nossa página, compartilhem, tá? No YouTube, no Instagram, que vai estar tudo lá. Nilson Catarino, foi uma honra receber você. A honra, Espero que a honra volte foi mais minha, vezes. Obrigado por ter Neguinho. acreditado no Rancho MG e ter nos apoiado. E obrigada pela parceria. Espero que seja por muitas outras que virão ainda. Com certeza, vocês fazem um excelente trabalho e nós só temos que ajudar mesmo para continuar fazendo esse trabalho excelente que vocês fazem. Obrigada, a gente Obrigado. fica grato. Obrigado.